Graça e paz, amados. Hoje a gente vai trazer uma reflexão sobre os sonhos. Só que hoje eu quero falar sobre os sonhos malignos. A diferença entre os sonhos de Deus, né? Os sonhos que Deus nos concede e os sonhos malignos. Eu quero falar, um pouco sobre os sonhos malignos para que vocês saibam identificar e para que vocês também saibam, o porquê a pessoa tem sonhos malignos, como que, funciona. Nessa área de sonhos, Deus me concede muitos sonhos, os sonhos cada vez mais detalhados e claros, não só, em relação a comunicar comigo, por meio de sonhos, mas ele já me deu sonhos, inclusive, com pessoas, que eu fui contar o sonho e a pessoa, nossa, eu entendi tudo, o que Deus estava comunicando. E pra mim aquele sonho não fazia o menor sentido, assim, pra mim, Mas pra pessoa ela entendeu o que significava aquele sonho. E algumas, tipo assim, variados tipos de sonhos, do tipo que às vezes é um sonho, tem vezes que não é um sonho, é uma visão, e aí essas coisas a gente precisa falar também dentro da espiritualidade cristã. Fala, Dani, mas sonho é bíblico? Bom, se você pega a palavra, você encontra em Gênesis Abimeleque sonhando, Em Gênesis 23, a gente encontra, certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. A gente encontra Jacó sonhando, E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam. Ele viu no sonho esse cenário sobrenatural. A gente encontra José, A palavra chega a dizer assim, certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Era um sonho de prosperidade, crescimento, de governo, E aquilo despertou a fúria dos irmãos dele. Enfim, ao longo de toda a Bíblia, você encontra sonhos, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, a gente encontra, Daniel, Daniel interpretou sonhos, Daniel teve sonhos, Maria e José, quando, estava ali fugindo da perseguição, José, aliás, quando José estava tentando fugir de Maria após ela comunicar que estava grávida e ele sabia que ele não era, o pai, porque ele não tinha dormido com Maria, Deus falou com ele através de sonho, que aquele era o Messias, que era o Filho de Deus e que ele podia ficar tranquilo e assumir Maria. E assim ele casa com Maria exatamente porque Deus fala com ele por meio de um sonho. Sonho é bíblico? Eu acho que nessa altura você não tem a menor dúvida de que sonho é bíblico, Agora, da mesma maneira que Deus usa o sonho como um canal profético, o inimigo também usa os sonhos. Aí não é sonho, É pesadelo. Mas deixa eu falar pra vocês. Teve uma chave poderosa em relação a sonhos que Deus me permitiu compreender que todo sonho, existe um sonho dentro do sonho. Que isso, Que loucura é essa? É isso mesmo. Então, quando você tem um pesadelo, você ainda assim pode acessar uma chave do que aquilo está te falando. E por meio dessa chave, Essa chave que eu falo é esse código dentro do sonho, você pode tomar medidas espirituais para conter a advertência ou o sinal que aquele sonho está lhe trazendo. Por exemplo, você sonha com, demônio, Demônio ameaçando destruir, sei lá, sua vida financeira. É o momento de você fazer uma avaliação, de que brechas você tem aberto na sua vida
para que esse ser maligno, né, esteja acessando a sua vida e te fazendo esse tipo de afronta ou ameaça. Aí aquela questão, né, no que você tem investido o seu dinheiro? Como você tem trabalhado com o seu dinheiro, colocado o seu dinheiro. Então, assim, né, te permite ter uma vista panorâmica. E aí, da mesma maneira que a gente faz investimento no reino da luz, quando você entrega o seu dízimo, sua oferta, você investe em ação social, e isso é somar força, né, para que o reino de Deus se expanda na terra. Muitas vezes você também abre brecha para que o reino das trevas se multiplique na terra. Quando você compra produtos ilegais, quando você consome, né, materiais pornográficos, quando você, né, paga lá a garota de programa, quando você faz esse tipo de investimento em aposta, loteria, enfim, tudo que não está acrescentando, não está expandindo o reino de Deus, muito pelo contrário. Muitas vezes está perpetuando um sistema corrupto, mundano, maligno. Né? Os sonhos, né? Aqui usando, né, a ilustração dentro das finanças, né? Os sonhos malignos, às vezes você fala assim, Dani, mas eu não abri nenhuma brecha, eu não jogo em loteria, eu não fiz nada, não investi em nada que, né, tivesse essa conotação de estar expandindo o reino das trevas. Eu sou cristão, minha vida é tudo certinho, eu dou dízimo, oferta, tá tudo ok, mas eu tenho, né, sonhos malignos de pobreza, de miséria, de... E aí? Aí você tem que também avaliar o teor do sonho, né? Porque esse sonho, né, ele pode também falar sobre obras malignas, né? Existe obras malignas? Existe. Tem gente que não acredita. Mas existe, né? Existe pessoas maldosas, né, que fazem aí as macumbarias, feitiçarias, os trabalhos, as encruzilhadas e por aí afora, que servem, né, espíritos malignos, né, em altares e tantas outras coisas terríveis que ocorrem, né, acontece. Nada que seja novidade, porque a própria Bíblia fala sobre, né, no contexto que Balaque ergueu altares espirituais, ele ergueu por 3 vezes 7 altares, 21 altares para destruir Israel, né? Essa era a finalidade, né? Então, quer dizer, ele estava ali procurando no mundo espiritual uma forma de parar o povo de Deus. E a palavra diz que naquele momento, como a gente sabe, né, aquele povo era abençoado, portanto aquilo não teve efeito sobre a vida daquele povo. E isso é importante a gente saber, que quando você está posicionado no mundo espiritual, você está fortalecido espiritualmente, obras malignas, trabalhos, feitiços realmente não têm a capacidade de encontrar espaço na sua vida. Porque existe uma autoridade maior, que é a autoridade de Jesus Cristo, que guarda a sua vida e que blinda você de todo mal e de toda destruição. No entanto, isso não impede, né, que, sei lá, devido a alguma vulnerabilidade espiritual, você receba em sonhos advertências de que essas maldades estejam sendo feitas contra a sua vida. Então você pode ter o sonho, né, daquele ataque, daquela obra maligna, mas quando Deus te dá esse sonho, Ele quer que você veja para que você entre em combate, para que você combata no mundo espiritual, por meio da oração, por exemplo. Uma oração de intercessão, uma oração de posicionamento, uma oração de proteção espiritual. Fala, Dama, eu já sou protegido. Sim, mas você continua orando, né? Para que essa proteção seja fortalecida e que para que na sua casa, na sua vida, né, você esteja sempre guardada pelos anjos do Senhor e que sempre haja muralhas de fogo guardando, cercando sua casa, sua vida. Então, veja que esses sonhos malignos, eles trazem essa proposta de você avaliar a sua circunstância, o que está se passando, né, que está desalinhado na sua vida espiritual, e sempre é um convite para que você se fortaleça espiritualmente, para que você busque proteção espiritual. Eu dei exemplo na área financeira, né, mas você pode viver esse tipo de situação em qualquer outra área, na saúde.
na vida sentimental, na vida espiritual, né? Esses sonhos perturbadores, eles sempre vão trazer mensagem que permite que você avalie o que está se passando, ou que possa estar sendo aberto no mundo espiritual como brecha espiritual, né? Para que esse maligno te atinja, e você fecha essas brechas espirituais, né? E você busca aí o alinhamento espiritual na sua vida. Então, sempre que o inimigo, ele, né, vir com esses sonhos malignos, é muito importante que você assuma aí um posicionamento espiritual visando a proteção, visando... Até mesmo orações são válidas, né? Proibindo que esses espíritos malignos acessem os seus sonhos, né? Antes de dormir, fazer orações. É muito importante, né? É uma prática. Faz parte da disciplina espiritual do cristão. Principalmente se você for ativado espiritualmente para nessa questão de sonhos. Outro ponto em relação aos sonhos malignos é o seguinte: quando você é sensível ao dom do sonho, mas a sua vida não está alinhada espiritualmente, né? Você é uma pessoa que, né, vive uma vida de pecado, não busca a santificação, não busca a presença do Espírito Santo, tem alguma coisa desalinhada na sua vida espiritual, então esses espíritos malignos passam a acessar esses canais que são de Deus na sua vida. Só que eles começam a transferir essas informações malignas por meio desses canais para colocar medo, para gerar ansiedade. Muitas vezes, o inimigo, por meio desses canais malignos, ele é capaz de manipular a sua vida. O que significa isso? Que são as profecias malignas. Por meio do sonho, ele trabalha, né, para que você viva um quadro de destruição. Quer dizer, você toma posse, né, daquela ruína já em sonho. E aquilo acaba se manifestando. Então, o que é importante outro aspecto importante dos sonhos malignos é que você precisa aprender a repreender, desligar os sonhos malignos. Tem que desligar. Sonhou um sonho maligno? Não fica por isso mesmo, né? É importante que você desligue esse sonho no mundo espiritual. Como desliga? É muito simples, né? A palavra fala, né, que o poder e a autoridade está no nome de Jesus. Então é você tomar posse dessa autoridade espiritual. Para isso, você tendo um vínculo com Jesus, você é batizado, você crê, você reconhece que ele é o seu salvador pessoal, você já tem, né, os atributos necessários para que você use essa autoridade que há no nome dele. Uma vez que você é filho dele, você reconhece essa filiação espiritual. Então, você vai fazer uma oração, né, com esse sonho, desligando. Aí, claro que o Espírito Santo vai te inspirar, né, porque eu não sei o tipo de sonho que você teve, mas você vai falar em nome de Jesus, né? Eu cancelo esse sonho, eu repreendo e cita, né? Traz ali os aspectos, porque como eu estava falando na vida financeira, aí dependendo do sonho que você tem, você vai saber os códigos, né? O que significa aquele sonho. Então você fala, eu repreendo em nome de Jesus todo ataque nas minhas finanças, na minha área profissional. Em nome de Jesus eu cancelo toda profecia maligna, todo espírito maligno agindo de uma maneira contrária na minha vida financeira, profissional, caia por terra em nome de Jesus. Eu corto em nome de Jesus toda interferência espiritual maligna nas minhas finanças. E aí você fala também com o Espírito Santo. O Espírito Santo traz o seu alinhamento espiritual para a minha vida, me revela aquilo que precisa ser alinhado, precisa ser ajustado. Se existe algo que eu preciso pedir perdão ao Senhor e me arrepender dessa prática, traz em meu pensamento e que eu venha estar alinhado à sua vontade. E aí nesse momento também, muitas vezes, o Espírito Santo vai te lembrar de alguma coisa, né? E ele vai também colocar no seu coração, né? Talvez a necessidade de começar a ofertar, né? Que a oferta, quando você apresenta ela, olha, né? Pelo caso, você entendeu, né? Que você estava investindo no reino das trevas, então você passa a ser investidor do reino
de Cristo, né? Você começa a ofertar em projetos da sua igreja, começa a ofertar na sua igreja, você começa a fazer o contrário, ou seja, você começa a fazer as ofertas para remir tudo aquilo que você potencializou para o outro lado. E você ora, né? Sempre se colocando nessa posição de ser um canal de Deus para semear nos projetos dele, para semear naquilo que é vontade dele na terra. Então você passa a ser um semeador do reino. Quando você busca esse alinhamento, isso é muito poderoso, né? Porque no mundo espiritual toda semente é uma lei da semeadura, né? Então se você planta no reino das trevas, você vai colher aonde? No reino das trevas. Mas se você planta no reino da luz, você vai colher onde? Você vai colher no reino da luz. Então, sobre os sonhos, né, que eu ia destacar são essas características. O que me permite saber se o sonho é ou não um sonho de Deus? Os sonhos de Deus, eles são específicos, são claros. Ele traz uma direção. Às vezes vai trazer uma advertência, um aviso, como a gente leu aqui no caso de Abimeleque, né? Às vezes vai trazer a revelação de algo profético a termos de futuro, né? Foi o caso que o faraó do Egito, ele sonhou, né? Com 7 anos de fartura e 7 anos de pobreza. E ali ele tomou decisões, né? Que permitiu que aquele reinado dele, né? Colhesse êxito, né? Ou seja, ele recebeu uma comunicação de algo que ainda não estava se passando. Mas o que a gente observa nos sonhos de Deus? Que eles não geram perturbação. Assim, perturbação que eu digo no sentido, você pode ter o sonho, não entender de primeira, né? O significado dos elementos do sonho, mas não é um sonho perturbador. Diferente do sonho maligno, né? O sonho maligno é perturbador, porque às vezes você vai ver lá no sonho, né? Um demônio, vai ver no sonho um ser maligno, melhor dizendo. E aquele, né? Digamos, né, tendo ataque, tendo, né, disputa, né, às vezes vai ser algo nojento, algumas pessoas podem sentir cheiros, se sentir apreensiva. E aqui é interessante a gente destacar ainda que existe o sonho, existe os cativeiros espirituais. Quando você se sensibiliza para entender o sonho, você consegue discernir o que é o cativeiro. Por quê? Porque o sonho, muitas vezes você vai precisar buscar em Deus o entendimento daquele sonho. E Ele vai te trazer o entendimento. Da sua maneira. Não sei como que Ele costuma falar com você. Talvez você vá olhar o significado na internet, não sei, né? Mas Ele sempre vai te trazer uma prática boa. Se você tem dificuldade de entender o significado do sonho, para você até saber discernir o sonho, né, de um cativeiro espiritual, é você escrever o sonho. E aí você traz os detalhes daquele sonho. Eu estava em tal lugar, como que eu me senti? Né, aquele lugar aconteceu onde? Né? Qual que é a geografia? Ah, foi na minha casa, foi no meu trabalho, foi no lugar que eu nasci, ou meus avós nasceram. Aí você anota tudo que você lembrar de detalhe, aonde ocorreu, o que você sentiu, o que tinha no sonho. Aí você vai começar a observar também, né, dentro desse sonho, né, o significado desses objetos, a carga emocional, né, que você possa distinguir. Normalmente, quando o sonho é de Deus, quando você estiver anotando o sonho, ele não vai vir carregado de emoção, não, tá? Não vem carregado de emoção. Ele vem carregado de símbolos e de coisas que às vezes você nem conhecia. É bem legal isso. Objetos que você não conhecia, ou que conhecia, mas, né, não faz o menor sentido no sonho, assim, porque vai aparecer em um contexto que não é fruto de uma imaginação sua. Você vai ver que é fruto do trabalhar do Espírito Santo tentando te comunicar algo. Agora, dentro do cativeiro espiritual, quando você estiver anotando, você vai sentir muito suas emoções, tá?
Você vai lembrar de cenas da sua infância, ou da sua adolescência, ou de algum momento da sua vida, e vai vir cheio de carga emocional. Talvez você vai sentir medo, talvez você vai sentir vergonha, culpa. O cativeiro ele vai vir sempre carregado de muita carga emocional. Quando você estiver anotando, isso vai ficar muito claro. E aí, se essas cargas emocionais estiver associada ao seu passado, aí você pode, né, estar seguro de saber que é um cativeiro espiritual. E aí, Dani, se eu sonhei com um cativeiro espiritual, como que eu trato, né? Como que eu, né? O que que o Espírito Santo, o que que Deus está tentando me mostrar, o que que eu aproveito disso? Bom, sonhar com cativeiro espiritual é um convite para você passar por processos de cura interior, ou seja, tratar, lançar luz em questões mal resolvidas do seu passado, da sua história, da sua vida. Né? O melhor entendimento assim, que você pode ter é de você buscar esse processo de cura interior, né? Esse tratamento. Em relação a visões noturnas, é diferente também, né? Falando, não, Dani, foi um sonho maligno, e talvez não foi. Talvez foi uma visão noturna. Qual que é a característica, né? O que que diferencia? Vou tentar ilustrar, né? Porque eu mesmo não me lembro, assim, de ter tido uma visão noturna, mas eu lembro que uma vez eu participei de um workshop de intercessão, e aí uma mulher, né? Um líder de intercessão até, uma mulher muito... Claramente, né? Eu conversando com ela, perceptível que ela era uma mulher muito de Deus e tal. Ela compartilhou comigo, olha, eu tive um sonho e já tem dias que eu não consigo entender, eu não consigo, né, assimilar o significado, enfim. Pela graça de Deus, ela encontrou confiança, né, e me contou o que ela estava chamando de sonho, né. Aí ela falou que duas cobras, né, ela viu duas cobras, né, saindo da boca dela, uma amarela e uma preta. Só que o que deixou ela intrigada é que quando ela acordou, ela sentiu, né, ela sentiu como se realmente aquelas cobras tivessem passado, né? Enfim. E aí, quando ela foi me contando os detalhes, eu falei pra ela, falei, olha, eu creio que isso não é um sonho. Isso é uma visão noturna. E ali Deus também deu entendimento, eu falei pra ela, né? O significado do sonho, enfim, tinha todo um contexto, fez sentido pra ela. Mas assim, o aspecto da visão noturna é que vai parecer algo muito real. Você vai sentir, né? No físico, quando você acordar, você pode ficar cansado. Você pode acordar com nojo, com aquele aspecto talvez de, né, de ter tocado em alguma coisa. Então aí pode ser também uma visão noturna, tá bom? Se não for um sonho maligno, pode ser uma visão noturna. Bom, esses são os 3 aspectos. E eu estou gravando esse vídeo, né, porque hoje eu estava aqui conversando com um irmão da igreja também, que ele é sensível, né, em relação aos dons espirituais, e ele, né, estava fazendo algumas perguntas em relação a sonhos. Ele até falou que sonha muito, mas, né, não consegue lembrar dos sonhos que tem, né, me perguntando como que faz, né, para lembrar dos sonhos que tem, né, por que não lembra, né, dos sonhos que tem. E, como eu disse, eu acredito que todos podem, né, desenvolver esse canal de comunicação com Deus, né? Só que eu acredito também numa predisposição profética para ações. Por quê? Porque a gente encontra, por exemplo, quando eu pego o contexto de Daniel. Daniel foi um profeta que sabia interpretar sonhos. E ele tinha sonhos, só que a palavra fala sempre que ele orava para saber o que Deus quis dizer com o rei através do sonho. Quando ele buscava a interpretação, ele falava com Deus para ele ter o entendimento. Às vezes ele precisava de uma resposta, ele, né, já tinha aquele canal ativado de conversar com Deus, então ele orava antes e Deus falava com ele por meio do sonho. Então, assim, não tem muito que eu possa dizer em relação, né, por que umas pessoas é sensível e outras não. O que eu sei é que
eu penso, né, que a pessoa talvez ela seja ativada, né, especificamente para esse canal e que a oração, né, quando você busca por meio da oração o entendimento, busca, né, se esse é o canal que Deus tem te dado, né, para se relacionar com o mundo espiritual, então você precisa buscar a Deus, né, para ter o discernimento, ficar na dependência dele. Eu gosto muito do exemplo de Daniel, né? Porque ele acaba dando uma receita pra gente, né? Porque ele fala, né? Desse processo de busca, do próprio jejum, da oração. E, né, outros homens que sonharam na Bíblia também, eles, né? Não fala, né? Se eles estavam buscando, só fala que eles sonharam. Então é um canal que só Deus mesmo pode permitir que você acesse, né? E aí eu acredito que existe, né, talvez uma predisposição, né, de algumas pessoas para por meio desse canal, assim como Deus às vezes fala com a pessoa por meio da palavra, por meio de circunstâncias, porque existe, né, diversas formas de Deus falar conosco. Algumas pessoas captam melhor o falar de Deus ouvindo a palavra. Tem pessoas que captam, né, quando Deus está falando com elas por meio de números, acredita? Os números têm um significado. Tem gente que consegue, né, por meio de números entender, né, a confirmação, o que, é que Deus está falando. Tem gente que por meio das visões. Então, assim, os sonhos eu creio também que seja um canal. Então, é um canal concedido por Deus. E às vezes você tem esse canal ativado, mas você não, né, não está usando esse canal, você não está alinhado espiritualmente, e aí acaba que o inimigo ele usa, né, esse canal, usurpando aquilo que é para ser um instrumento potente na mão de Deus para liberação profética na sua própria vida e na vida de outras pessoas também, à medida que você se coloca à disposição para ajudar pessoas por meio desse dom, tá? Queridos, é isso. Depois, se vocês, né, gostaram desse vídeo, se vocês interagirem com esse vídeo, eu posso falar um pouquinho mais sobre sonhos, gravar outros vídeos aqui. Então, se você gostou, deixa aí sua curtida para mim saber que você gostou, deixa seu comentário. Se fez sentido e você conhece pessoas que sonham bastante, envia para elas esse vídeo, compartilhe. Me ajuda aqui a impulsionar o Buscando a Direção de Deus. No mais é isso, amados. Graça e paz, a gente se vê aqui no canal, no nosso próximo vídeo. Até mais!